Olá, queridos! Parabéns por terem dedicado uma parte do seu tempo para meditar na palavra do Senhor. Nós estamos no caminho certo. E o texto que nós iremos meditar hoje está em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, nesse versículo nós vemos de onde vem a fé. Qual é a fonte da nossa fé? E essa fonte é a palavra de Deus. Sim, essa palavra que não é qualquer livro, não é qualquer escrita, mas são escritos inspirados pelo próprio Deus. E lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então a nossa confiança de geração de fé não está em oratória, não está em capacidade humana, mas na palavra que saiu da boca de Deus. Essa é a nossa confiança, de que a palavra ela é viva por si só. E apenas na leitura de um versículo, toda uma vida é transformada, todo um destino pode ser mudado por causa do poder da palavra e não de alguém que esteja ali intermediando entre o ouvinte e quem escreveu. A não ser que o ouvinte não saiba ler. Aí, no caso, ele precisa de alguém que leia para ele. Mas, se é uma pessoa que sabe ler, ela por si só pode ali ter um encontro com Deus. E a fé, ela é gerada no coração da pessoa no simples ato de ler a palavra do Senhor, sem que haja necessidade de nenhum tipo de argumentação, de explicação, de oratória, porque a própria palavra, através do Espírito Santo de Deus, ela é capaz de penetrar o mais profundo do coração do homem. É difícil a gente achar ali qual que é o limite, né, da alma e qual que é o limite ali do espírito, porque eles são praticamente um. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é capaz de fazer essa divisão de até onde vai a alma e onde começa o espírito. Ela é capaz de julgar os pensamentos e a intenção do coração. Então é dessa palavra viva e eficaz que a fé é gerada no nosso coração. Ela é a fonte de fé para as nossas vidas. E nós vemos tantas coisas que nos ajudam, né, que acrescentam a nossa fé, quando a gente ouve testemunhos de outras pessoas, do que elas viveram com Deus, isso acrescenta a nossa fé. Quando nós nos reunimos com os nossos irmãos para adorar o Senhor e a presença de Deus se manifesta ali, isso também acrescenta a nossa fé. Quando nós vemos milagres acontecendo, maravilhas que não se podem contar, tudo isso acrescenta a nossa fé. Mas a fonte de tudo isso, o embasamento de tudo isso é a palavra de Deus. Todas as curas, elas acontecem por causa de palavras que o Senhor liberou anteriormente. Tudo o que acontece, todo o reino, ele é movido de acordo com a palavra de Deus. Então ela é a fonte. E aí lá em Salmo 119, no versículo 105, diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor é quem direciona as nossas vidas, os nossos passos, é quem nos guia num caminho reto. A palavra do Senhor é aquela que nos orienta a como proceder nessa terra que nós estamos de passagem. Nós estamos aqui como peregrinos e nós precisamos estar atentos a toda a palavra do Senhor para sabermos como nos portar durante esse período em que estamos aqui de passagem. E aí, nos versículos 89 e 90, tá nos dando exemplo de que assim como Deus fundou a terra e ela permanece
firme, da mesma forma a palavra do Senhor está firmada lá no céu. A palavra do Senhor, ela está firmada e ela é inabalável, não tem mudança, não há nem sombra de variação em Deus e consequentemente na sua palavra. Então nós podemos confiar toda a nossa vida e embasar toda a nossa vida na palavra do Senhor. Nós podemos construir a nossa vida em cima dessa palavra, porque ela é imutável. A Bíblia diz também, não lembro onde, mas diz que passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, essa palavra é totalmente confiável e é indispensável para a nossa fé. Não existe uma fé no Deus vivo e verdadeiro que não esteja baseada na palavra dele. Ela precisa ser a nossa base e ela é a nossa fonte de fé. E quando nós lemos essas palavras maravilhosas que o Senhor nos deixou, quando nós meditamos nela, quando nós guardamos ela no nosso coração e o Espírito Santo, ele vivifica essa palavra dentro de nós, é que a fé é gerada, é que a nossa fé é firmada e ela é fundada em Jesus. É daqui que vem a nossa fonte de fé. Essa é a nossa fonte de fé, é a palavra. Tudo o que nós ouvimos e aprendemos, tudo aquilo que a gente absorve e começa a constituir por fé na nossa vida, nós precisamos passar pelo crivo da palavra, porque o Senhor, ele tem responsabilidade com aquilo que ele falou. Amém? Então que nós não desistamos. Pelo contrário, que nós nos esforcemos dia após dia para meditar, para comer mesmo, para nos deleitar na palavra do Senhor. No versículo 103, ainda do Salmo 119, diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. E que maravilha é viver isso, que nós possamos a cada dia amar a palavra do Senhor com essa intensidade, com essa profundidade, tendo a ciência de que é dela que provém a nossa fonte de fé. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, sendo tão inteligente, tão sábio, com conhecimento tão acima de nós, o Senhor faz questão de colocar toda essa sua sabedoria em palavras que nós possamos entender, que nós consigamos entender. Obrigada, Jesus, porque quando você veio à Terra, você fez questão de se esvaziar da sua glória e nos ensinar princípios tão grandes e tão relevantes, tão poderosos, de forma que nós entendamos com simplicidade, com parábolas, para que nós possamos entender claramente coisas profundas sobre o teu reino. Muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos que para nós termos as nossas Bíblias na mão hoje, a tua palavra nas mãos hoje, foi necessário que muitos morressem. Muitos deram suas vidas, muitos morreram e se sacrificaram para que nós tivéssemos as nossas Bíblias hoje, porque eles entenderam o poder da tua palavra. E nós queremos entender também, Senhor, o poder dessa palavra que é viva nesse mesmo nível, ao ponto de, se for preciso, nós darmos nossas vidas pela pregação da tua palavra e pela proclamação do teu reino, Pai. Usa-nos, Senhor, como instrumentos em tuas mãos. Revela-nos, Senhor, os segredos das tuas palavras. Esclareça-nos, Senhor, e nos dê entendimento de forma simples, de forma aplicável durante o nosso dia a dia, nos acontecimentos, que o teu Espírito Santo venha ministrar essas palavras que nós lemos no nosso dia a dia e fazer com que elas se tornem realidade, com que elas sejam transformadas em fé nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, sonda os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau, Pai,
em nome de Jesus, e guia-nos pelo caminho eterno através da Tua palavra, que é viva e eficaz. Pai, muito obrigada pela Tua bondade, a qual nós temos provado, e Senhor, que nós possamos crescer e prosseguir em Te conhecer. Aumenta a nossa fé através da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, queridos? Esse foi o nosso devocional de hoje, e que você tenha um ótimo e abençoado dia na presença do Senhor. Até a próxima!